Pessoal, graça e paz. Hoje eu vou comentar a respeito de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação. É um verso bastante usado por denominacionados e também por não denominacionados, né? Eu já havia avisado que eu ia explicar a respeito disso e quero deixar bem claro que o meu foco não é mudar o seu entendimento, mudar sua ideia. Eu só quero trazer a lógica à tona. Agora, se você vai ou não mudar de ideia, aí é com você, certo? Quero dizer também que não dá para explicar tudo em um vídeo curto, né? Mas os alunos do nosso curso de teologia não denominacional à distância, o qual eu estou ministrando, vão ter acesso ao material completo, né? Inclusive, se você quiser fazer parte desse curso, os detalhes na descrição desse vídeo. É um curso à distância, dividido em módulos. Cada módulo tem 7 aulas. Nós temos 4 aulas por mês. Dentro desse terceiro lote de inscrições, cada aula custa R$15. É muito barato. E você tem acesso ao material completo. As videoaulas, apostilas digitais, questionários. Você tem todo um suporte, certo? Aliás, o primeiro módulo já está completo e disponível, tá bom? Você já pode adquirir o primeiro módulo na plataforma Hotmart. O link na descrição do vídeo. Vamos lá. Eu preciso que você preste atenção no áudio, porque por decorrência da claridade, pode ser que você não enxergue com nitidez o que está escrito no quadro, né? E peço também que você não repare os barulhos externos, né? Correria de crianças, cachorros latindo e tal. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender a respeito da carta aos Hebreus é que é uma carta que faz um constante contraste entre lei e graça, mostrando a superioridade da graça com relação à lei. O foco principal da carta é esse. Então você tem que ter isso aí em mente. Caso contrário, você não vai conseguir assimilar os contextos da carta aos Hebreus, tá? E pensando nisso, eu fiz aqui um pequeno resumo, tá bom? Para mostrar para você o foco desse contraste, certo? Espero que você acompanhe aí na sua Bíblia, tá? É só um resumo. Vamos lá. Capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes através dos profetas a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. Então você já começa vendo aí o contraste. Porque antigamente, na época da lei, Deus falava com o povo através dos profetas. Nos dias atuais, ele fala através de Jesus, né? O que você pode ver aí no capítulo 1, verso 1. Capítulo 2, verso 17. Convinha que fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Mais uma vez você vê aí o contraste. Porque na época da lei, essa expiação ela era contínua, né? Daí Jesus veio e se ofereceu, né? E a expiação que Cristo fez pelos pecados é de uma vez por todas. Ela não precisa ser repetida, né? Verso 3 do capítulo 3 diz o seguinte: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Olha aí o contraste mais uma vez, né? Moisés representando a antiga aliança, Jesus representando a nova aliança, ou seja, a graça, e o capítulo 3, verso 3, dizendo: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés.
capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, porém nunca pecou. Mais uma vez o contraste, porque os sacerdotes da época da lei eram homens, eram seres humanos, e eles pecavam. Aí nós temos agora um que foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então, mais uma vez, você vê o contraste e a ênfase em mostrar a superioridade da graça com relação à lei. Capítulo 5, verso 6. Porque também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui você vê mais uma vez o contraste. Eternamente, porque na época da lei os sacerdotes morriam, eram seres humanos, eram mortais. Aí faz o contraste, mostrando que Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A respeito de segundo a ordem de Melquisedeque, eu já expliquei, com relação às analogias, tipologias, eu já expliquei em outra aula, então não vou detalhar isso aqui. Mas resumindo, segundo a ordem de Melquisedeque quer dizer sem princípio de dias e sem fim de vida, resumidamente falando. Depois eu vou gravar um vídeo específico, aí eu vou explicar melhor essa questão da ordem de Melquisedeque, certo? Capítulo 6, verso 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Mais uma vez o eterno, trazendo aquele contraste dos sacerdotes que antes morriam e Cristo que é eterno. Capítulo 7, verso 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Olha aí, para você ver de uma forma mais clara, esse contraste entre a lei e a graça. Então, a todo momento você vai ver o escritor aos Hebreus fazendo esse contraste e enfatizando a superioridade da graça com relação à lei. Esse é o foco principal dessa carta. Tá bom? Agora nós vamos para o capítulo 8, verso 13, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Tá vendo? O novo concerto envelheceu o primeiro. Qual era o primeiro? Qual é o novo? Então você vê esse contraste a todo tempo. Capítulo 9, verso 1. Porque o primeiro tinha a ordenança de culto divino em santuário terrestre. Na antiga aliança, o santuário de Deus era terrestre. Então você pode ver isso aí em Hebreus, capítulo 9, verso 1. E ainda ainda no capítulo 9, só que agora no verso 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Ainda no capítulo 9, só que agora no verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Mais uma vez, esse contraste. Então ele começa dizendo que antigamente o santuário era terrestre, e ele conclui aí o contraste dizendo que Jesus entrou em um santuário não feito por mãos. Então você vai ver esse contraste a todo tempo. Aí nós chegamos no capítulo 10, verso 9, diz o seguinte: tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é esse primeiro? O que é o segundo? Mais uma vez você vê o contraste entre a lei e a graça, e a superioridade da nova aliança com relação à aliança antiga. Ainda no capítulo 10, só que agora no verso 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus.
Esse único aqui também é um contraste, né? Porque na época da lei, os sacrifícios eram constantes, né? A expiação era constante. Daí Jesus veio e ofereceu um único sacrifício pelos pecados, ou seja, de uma vez por todas, né? E aí nós chegamos até que, enfim, no verso 25 do capítulo 10, que diz: não deixando a nossa congregação. No grego, a palavra congregação é epsunagogen, né, do jeito que está escrito aqui. Ok? É uma palavra que tem aí o prefixo epi, ou epi, se você preferir, que quer dizer acima ou do alto, e sunagogen, que quer dizer sinagoga, que quer dizer ajuntamento. Tá bom? Então, a palavra congregação, no grego epsunagogen, quer dizer um ajuntamento do alto, ou algo com relação a um ajuntamento espiritual. Tá bom? Vê só. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, todo mundo já conhece, né? Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa palavra reunião, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, no original também está escrito com epsunagogen. E nós sabemos que essa palavra reunião, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, não é uma reunião terrena. Tá bom? Então você tem que entender isso. Epsunagogen, ou epsunagogen, se você preferir, né? Nós temos o prefixo epi, ou epi, que quer dizer acima ou do alto, e em seguida sunagogen, ajuntamento. Então, ajuntamento do alto, ou reunião celeste, algo que tem a ver com o espiritual. Tá bom? Você precisa entender isso aí. Esse epsunagogen é diferente de apenas sinagoga. Tá bom? Você vai ver a palavra sinagoga em Mateus 12, verso 9, escrita de uma forma diferente. Né? Não está escrito da mesma forma que você pode ver em Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 9, não tem o prefixo epi. Tá bom? Outra coisa que eu separei aqui, para você ter uma ideia. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 12, está escrito assim: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então você tem congregação em Hebreus 2, 12, e você tem congregação em Hebreus 10, 25. Porém, no entanto, contudo e todavia, em Hebreus capítulo 2, verso 12, congregação está escrito com eclésia, ou eclesia, ou seja, uma assembleia chamada para fora. Aí você pode dizer assim: mas essa passagem, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, é referente ao Antigo Testamento. Sim, no Antigo Testamento, o termo eclesia ou eclésia já era usado, né? Chamados para fora, né? Aqueles que foram chamados para fora do Egito, para fora do pecado, né? Então, recapitulando, você tem a palavra congregação em Hebreus 2:12 e você tem a palavra congregação em Hebreus 10:25. Porém, em Hebreus 10:25 é epsunagogen e em Hebreus 2:12 é eclésia. É que na nossa tradução não tem essa diferença, né? Na nossa tradução, em ambas as passagens tem a palavra congregação, né? Como se fosse a mesma coisa, como se fosse o mesmo sentido, né? Agora eu vou explicar para você aqui o entendimento de Hebreus 10:25 segundo todo esse contexto original. Não deixando a nossa
congregação. Aí ele diz, como é costume de alguns. Né? Ele está querendo dizer o seguinte: pessoas estavam deixando esse ajuntamento do alto, essa reunião celeste, esse âmbito espiritual. Não estou querendo descartar a reunião terrena, tá bom? Só que aqui o foco é, pessoas estavam deixando essa reunião celeste, esse ajuntamento do alto e voltando para os templos judaicos. Né? Pessoas estavam deixando a graça, pessoas estavam abandonando a nova aliança e mais uma vez se submetendo ao jugo e aos ritos da lei. É por isso que a todo momento o escritor faz esse contraste, para a pessoa entender que a graça é superior à lei. E aqui ele fala, né, não deixando esse ajuntamento espiritual, essa reunião do alto, para voltar para os templos judaicos. Não deixando a graça para voltar a se submeter aos jugos e ritos da lei, que não podem salvar. É isso que o escritor está querendo dizer de uma forma simples, clara e principalmente lógica. Né? Quando você se depara com esse prefixo e essa palavra, e você vê que o prefixo é acima ou do alto, e essa palavra é ajuntamento, você vai ver que a questão tem mais a ver com o espiritual do que com o terreno. Né? Agora, com relação ao ato da congregação terrena, é muito bom, aliás, é ótimo. Né? Só que nós temos que entender que a congregação ou a reunião, o grupo terreno, é um auxílio e não um fator soteriológico. Fator soteriológico é unicamente cruz, Cristo, graça. Né? Cristo morreu na cruz para trazer a graça. Já expliquei o que é a graça em um outro vídeo, então não vou detalhar isso aqui. Então, a graça é um fator soteriológico. O ato de se reunir em grupo é um auxílio. Né? Então, a pessoa que ama a Deus acima de tudo, a pessoa que ama o próximo como a ela mesma, a pessoa que adora em espírito e em verdade, ela não vai ser lançada no lago de fogo só porque ela não fez parte de um grupo. Né? Depois eu vou explicar a visão de eclesia vista do céu para a terra em um outro vídeo. Tá bom? Para não ficar longo, nós já estamos aí com 18 minutos. Né? Então a pessoa ela não vai ser lançada no lago de fogo só porque ela não fez parte de um grupo. Tá bom? Agora, é bom fazer parte de um grupo? É bom manter contato com outros cristãos? É ótimo. Hoje nós temos várias formas de manter esse contato. Né? Então você pode manter contato de várias formas, de modo que eu aconselho que você não fique isolado. Porém, o grupo é um auxílio e não um fator soteriológico. O fator soteriológico é a graça. Ok? Espero que você tenha entendido isso aqui. Né? Aqui eu vou falar rápido, depois eu vou gravar um vídeo específico a respeito de Atos 2, 46 e 47, que diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você pode ver que nós temos templo e igreja na mesma passagem. Né? Você pode ver que templo não é igreja. Né? Tá na mesma passagem com palavras diferentes. Depois eu vou explicar a etimologia disso aqui. Tá bom? Esse perseveravam unânimes todos os dias no templo, quer dizer que eles iam no templo, né, nos templos judaicos, nos templos que aplicavam a lei e falavam do evangelho. Né, para tirar as pessoas daquele âmbito regido pela lei e colocar essas pessoas no âmbito espiritual regido pela nova aliança, a saber, a graça.
Então eles não iam no templo para comungar do que acontecia lá, para compartilhar do que acontecia lá. Eles iam lá para falar contra o que acontecia lá. Né? Tanto é que muitas das vezes eles eram expulsos, eles eram espancados, eles eram presos, chicoteados, por decorrência disso. Né? Então essas pessoas que eles tiravam dos templos judaicos e colocavam no âmbito espiritual da graça, era o quê? A eclésia, chamados para fora. Né? Bom, mas isso aqui eu vou explicar em um outro vídeo, né? E quero explicar outra coisa também, não me lembro agora, que vai ficar para um outro vídeo também, certo? Mas você já entendeu, né? Não deixando a nossa congregação, epsunagogen, ajuntamento do alto, tem a ver com o âmbito espiritual, não deixando a nova aliança e voltando aos rudimentos da lei, ok? Na descrição desse vídeo eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional, certo? E faça parte do nosso curso não denominacional à distância, tá bom? Os detalhes na descrição desse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.